me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, hoje Deus não nos dá uma palavra suave, Ele nos dá um grito. Aquilo que nós escutamos na primeira leitura, na profecia de Joel: voltai para mim. É o que o Senhor nos diz no início desta quaresma: voltai para mim. Não é um convite educado, é um chamado urgente. Voltai, às pressas. Porque existe um perigo, e nós estamos correndo este perigo a todo instante. Um perigo muito silencioso, que é acostumar-se com Deus. É passar a vida com Deus sem realmente voltar para Ele. A quaresma não é decoração litúrgica, não é mudança de cor nos paramentos. É um tempo de verdade. E a verdade é que muitos de nós aprendemos a viver uma fé que nos é confortável, uma fé que não incomoda, uma fé que não nos abala. Rezamos, mas não mudamos. Participamos, mas não nos entregamos. Pedimos misericórdia, mas evitamos a conversão. E Joel entra hoje como uma espada que corta ilusões. O profeta Joel, para nós entendermos aqui, ele escreve esta profecia em um momento de calamidade nacional. Uma praga de gafanhotos devastava a terra de Israel, destruindo colheitas, provocando fome e crise religiosa. Porém, o profeta Joel não lê este acontecimento apenas com um olhar de desastre, como um desastre natural. Ele interpreta este acontecimento como um chamado de Deus à conversão. No livro de Joel, existem 3 grandes temas: o juízo de Deus, não como vingança, mas como despertar espiritual. E é isso que está acontecendo, é um despertar. Porque muitas vezes isso acontece na nossa vida, hein? Nós só despertamos quando alguma desgraça acontece. Alguma desgraça acontece conosco, ou fomos livres de algum acidente, ou fomos livres da morte, alguma coisa, alguma desgraça nos aconteceu. Parece que existe um despertar. Às vezes esse despertar pode ser pelo resto da vida. Às vezes esse despertar dura apenas um instante. Mas existe um despertar. Quando nos acontece alguma coisa, significa que Deus está querendo nos acordar. Volte para mim, voltai para mim, de todo o coração. Depois existe uma conversão verdadeira. Não uma conversão externa, uma conversão verdadeira. Mudar o coração. E depois uma esperança futura. É Deus que restaura quando o povo retorna. Isso nós conseguimos enxergar já nesta leitura que nós meditamos na primeira leitura de hoje. E Joel, no 2º capítulo, é o ponto central desta mensagem, porque Deus interrompe o anúncio do castigo, os gafanhotos. Deus interrompe para abrir uma porta de misericórdia. Primeiro, nós escutamos: voltai. Se Deus manda voltar, é porque nós nos afastamos. Se no começo da quaresma nós escutamos assim: voltai, é porque Ele sabe que nós somos capazes de nos afastar, que vivemos afastados. E talvez o maior drama espiritual aqui não seja o pecado escandaloso, mas o coração que vai esfriando devagarzinho. A alma, ela não se perde de repente, ela se perde em pequenas concessões. É uma oração que eu não faço, é uma penitência que eu abandono, é um pecado que eu deixo de combater, é uma mentirinha aqui, é uma fofoquinha aqui, é uma maldadezinha ali. Não tem problema.
E um pouco, e de pouco a pouco, nós vamos criando uma vida espiritual sem este fogo de Deus. Joel, ele não diz assim, melhorai um pouquinho. Não, ele diz, voltai a Deus de todo o coração. Por quê? Existe uma parte do coração que não ama. É como se fosse metade que ama, metade que não ama. Voltai a Deus de todo o coração, não pela metade, não por partes. E depois ele diz, rasgai o coração. É uma violência necessária. E essa é talvez a frase mais forte deste texto. Rasgar o coração e não as vestes. Deus não está interessado na aparência religiosa. Ele quer verdade. E a verdade dói. Dói reconhecer que muitas vezes amamos muito mais o conforto do que a santidade. Dói perceber que sabemos que devemos fazer, mas adiamos. Vivemos numa geração que evita qualquer forma de sacrifício, mas o Evangelho nunca prometeu uma vida espiritual sem combate. Existe uma violência que salva. Cortar hábitos que nos escravizam. Levantar quando o corpo quer ficar. Rezar quando a alma está seca. Dizer não como o mundo diz, tanto faz. Sem esta violência interior, não existe virtude. E sem virtude, não existe amor maduro. E existe, inclusive, um preconceito contra a penitência. E entendamos, este preconceito contra a penitência revela um amor pequeno. Hoje, é muito comum as pessoas rejeitarem sacrifícios, penitências, dizem que é exagero, dizem que é coisa do passado, mas a verdade é simples: quem ama pouco, renuncia pouco. A penitência não é desprezo pelo corpo, mas é educação do coração. Quem nunca jejua, descobre que não manda em si mesmo. Quem nunca renuncia, permanece escravo dos próprios desejos. E a quaresma nos devolve algo que o mundo perdeu: o domínio interior. Jejum, silêncio, vigília. Essas coisas não podem ser para nós um peso, mas são caminhos para libertar a alma da tirania dos impulsos. Eu não ajo por impulso, eu ajo por amor a Deus. E por isso eu me sacrifico, e por isso eu me dou, e por isso eu me penitencio. Existe uma ilusão de crer a Deus sem mudar de vida. E Joel, na leitura de hoje, nós vemos, ele convoca todos, crianças, idosos, sacerdotes, porque significa que ninguém está acima da conversão. Existe uma mentira espiritual muito perigosa: pensar que já estamos bem. Talvez rezemos bastante, mas ainda guardamos algum ressentimento. Talvez participemos da igreja, mas ainda evitamos olhar para as nossas próprias feridas. E Deus hoje, Ele desmonta essa ilusão. Ele não quer religiosos corretos, Ele quer filhos que voltem para casa. Voltai a Deus de todo o coração. Às vezes pode brotar em nós, neste impulso, nesta coisa de voltar, nesta volta para Deus, uma pequena vergonha. Mas esta vergonha diante de Deus pode ser uma porta de salvação. Talvez aqui alguém carregue alguma vergonha, talvez alguém pense: eu falei demais. Escutemos. A vergonha que afasta é do inimigo. A vergonha que nos faz abaixar os olhos e voltar é graça. Que bom se nos sentirmos envergonhados pelos nossos pecados. Agora, voltai a Deus de todo o coração, com todo o teu coração. Joel não fala com um povo perfeito. A igreja não fala e não pede este tempo para um povo perfeito. A igreja fala com um povo ferido. E mesmo assim Deus diz: voltai.
Voltai não depois que vocês estiverem melhores. Não. Voltai não quando estiverem mais fortes. Não, mas voltai agora. Porque nós não precisamos estar fortes para voltar. Nós não nos convertemos primeiro e depois amamos a Deus. Mas nós amamos a Deus muito e por isso nós nos convertemos. Nós não melhoramos porque amamos a Deus, mas amamos a Deus muito, então agora nós vamos melhorar. É por isso, tudo em vista do amor que nós temos ao Senhor. E quando o coração volta, Deus se levanta. O texto de hoje termina dizendo assim: então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra. Porque Deus não resiste a um coração que retorna. Não importa o quanto tempo a alma ficou longe. Não importa quantas coisas aconteceram. O que move a vontade de Deus não é a nossa perfeição, mas é a nossa decisão de voltar. A quaresma não é o tempo dos impecáveis, é o tempo daqueles que estão decididos a lutar mais uma vez. Irmãos, talvez não sintamos vontade, talvez o coração esteja cansado, talvez a alma esteja seca, mas a conversão não começa com sentimento, começa com decisão. Hoje Deus pede para você jejum verdadeiro, uma oração mais profunda, uma penitência concreta, uma escolha real, não por obrigação, mas por amor a Deus, porque quem ama, luta. Quem ama, sempre volta. Quem ama, começa de novo. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe das Dores, possa nos auxiliar neste tempo, para que nós não nos percamos.